pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Literatura Fora da Escola. Hoje nós estamos aqui, ó, vem pra cá. Estamos no teatro, o momento de juntar literatura com teatro aqui, vai ser muito legal. Vamos falar das 9 obras da FUVEST. Olha só, isso aí. Sejam bem-vindos a mais uma Epinefrina Literária. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Liberti. Sejam bem-vindos todos os alunos de todas as unidades. Hoje é um dia muito especial para a gente. A literatura faz parte do nosso cotidiano, da nossa crença, da nossa existência. E um dia com 1.500 pessoas contemplando a arte, contemplando a literatura, faz todo sentido para a gente. Que ele é um conceito único, né? A gente vai falar isso quando se trata do Eça de Queiroz, e essa diferença é fundamental pensando na literatura machadiana e na literatura do Aloysio Azevedo, do Raul Pompeia. Então, cria-se em função disso o chamado romance de tese, ou romance experimental, cujo princípio é que o escritor coloque-se como um cientista, e isso vai fundamentar a ideia de que o romance precisa comprovar uma tese, né? Os argumentos dessa tese estão diretamente ligados às teorias cientificistas do final do século XIX. Eu cito o determinismo social, em que o homem é fruto do meio, da raça, da história, lá do Hippolyte Taine. Eu cito o darwinismo, né, que vai aparecer, por exemplo, nessa ascensão social do João Romão, chamado darwinismo social, e claro, está diretamente ligada à teoria da evolução das espécies, que de alguma forma vai se opor ao criacionismo, enfim, essa crítica anticlericalista que os naturalistas vão colocar. Fora isso, pensar também no surgimento nessa época do positivismo, do Comte, do comunismo, do Marx, ou seja, um olhar cientificista para a sociedade, e tudo isso vai aparecer com essas questões ligadas aos personagens, ou seja, todos eles vão tentar comprovar essa tese em que o meio é determinante para o comportamento das pessoas, seja no âmbito social, seja no âmbito comportamental, né, sexual, enfim. A ideia é colocar os personagens como tipos com uma limitada profundidade psicológica, o que nós vamos chamar aí do zoomorfismo, que todo mundo que já estudou naturalismo já ouviu falar, que é esses personagens movidos por instintos, esses personagens movidos então pelo instinto de violência, de vingança, de sexualidade, e essas questões são de suma importância. Outro dado importante, a história, ela não tem, digamos assim, um ponto de partida e um ponto de chegada, como é o que nós falamos lá em Sagarana, a saga tradicional. Ou seja, você tem um romance que gira em torno, né, como se fosse uma esfera em que as coisas vão acontecendo e esses personagens são órbitas. Eu acho que a peça conseguiu reproduzir muito bem essa confusão, esse barulho que é o cortiço. E outro dado importante que eu acho que a peça também deu conta, que é muito válido, essa comparação entre as culturas, né? Então, a cultura brasileira e o lugar que o português ocupa no Brasil no final do século XIX, pensando que eles estão aqui desde 1500. Então você tem portugueses que ocupam todas as esferas, né? Você tem o João Romão, que é o sujeito da ascensão social, o famoso arrivista. Você tem o Jerônimo, que é o trabalhador, né? E o Miranda, que é já o burguês, né? Então são algumas questões. O naturalismo começa em 1881, junto com Memórias Póstumas, com o livro Mulato, do Aloysio Azevedo, que de alguma forma está discutindo um pouco essa questão étnica no Brasil, que vai aparecer no cortiço. Acho que é por aí, né? Vamos com os nossos comentários sobre a peça. O livro que se chama Angústia é bem angustiante, no sentido de que você tem uma aspereza, né, uma sensação de fuligem ali na respiração e na atmosfera colocada pelo Graciliano Ramos. Deem muita atenção para esse aspecto. Por quê? O Graciliano Ramos, ele tem uma vida muito dura, uma postura política muito rígida em relação às estruturas de poder capitalista ali colocado no Brasil. Ele vai ser preso, não é à toa que ele escreve Memórias do Cárcere. E se tem uma coisa que o Luiz Silva tem, é essa angústia existencial do próprio Graciliano Ramos, no sentido de ser um sujeito contra ao sistema, contra o burguês, angustiado pela vida, enfim. Ele vai trazendo toda essa dimensão para uma projeção psicológica ali colocada. E é nesse ponto que eu queria tocar. Nós estávamos acostumados por muitos anos a trabalhar com vidas secas, né? Então, Vidas Secas tem um foco
terceira pessoa, ou seja, você tem um narrador que vai mantendo uma espécie de distanciamento. E agora nós vamos para uma trilogia do Graciliano Ramos, composta ali por Caetés e São Bernardo, que tem no meio o livro Angústia, que são livros narrados em primeira pessoa. E esses livros narrados em primeira pessoa trazem uma dimensão muito particular do que é a ideia da alma humana. Né? Então, normalmente a gente sempre falava, Graciliano Ramos, ok, frases curtas, nominais, sem adjetivação, que era o princípio básico lá do Vidas Secas. Agora, com essa trilogia psicológica, assim por se dizer, uma vez que é narrado em primeira pessoa, você tem alguns influxos do pensamento, sobretudo da memória, enquadrando esse romance no gênero memórias, a partir do princípio que memória é sempre alguém do futuro, em primeira pessoa, que vai recuperar a memória, e a memória está sempre vinculada à dimensão do psicológico. A dimensão psicológica, ela vai trazer fraturas no que diz respeito às escolhas do passado que vão ser colocadas. Isso traz uma dimensão interessante para o livro, que é uma dimensão cinematográfica. Você vai perceber que a ideia de flashback, o que ele está pensando, vai se confundir muito com essa ambiência, tanto do narrado quanto do pensado. E nesse sentido, você vai tendo um acúmulo de perspectivas que trazem uma dimensão que para alguns críticos, por exemplo, tem uma influência quase que das vanguardas artísticas iniciais do século XX, pensando na ideia de fragmentação e ruptura do sujeito, que, do ponto de vista psicológico, dialoga fundamentalmente com o aspecto social do sujeito, que vai se diminuindo, né, que ele é da família de sobrenomes até chegar. Tem uma série de questões psicanalíticas também colocadas em relação a esses fluxos do pensamento vinculado à memória. Então, pensando nas vanguardas, a influência do surrealismo, a influência dos red maids, né, ou seja, aqueles princípios do dadaísmo ali colocados, vão aparecer até os princípios existencialistas sartrianos também, né? O Graciliano Ramos foi um tradutor do Albert Camus. Essas dimensões. O próprio Freud, né, que morre em 1939, esse livro de 36, vai trazer uma espécie de ambiência significativa. Não é a única vertente de crítica desse livro, a perspectiva psicológica, mas o olhar psicanalítico ele pode nos levar fundamentalmente à perspectiva social, que é essa do sujeito pré-burguês, pré-urbanizado e tal, pensando que essa dimensão campo e cidade está diretamente colocada ali na obra. A ideia desse influxo do pensamento vai trazer uma dimensão, por exemplo, que a gente viu nos primeiros anos iniciais do século XX, do James Joyce, que é justamente a ideia de você ir escrevendo de acordo com o que você vai pensando, e isso vai trazer, então, a quebra da linearidade discursiva, da relação, né, espaço, tempo, enfim, de memória. Digamos, formação no mundo machista, patriarcal, vai fazendo com que ele sinta-se, na classe social que ele ocupa, submisso, reprimido, em qualquer, um Silva qualquer nesse sentido. E essa dinâmica, do ponto de vista psicanalítico, aparece, por exemplo, em projeções sexuais. Ele é um sujeito de poucas mulheres na vida, e ele tem uma repressão sexual que vai ser materializada em alguns símbolos na história. Por exemplo, na infância, as cobras, depois, na vida adulta, os canos da casa, e, finalmente, na projeção de violência da corda. Poeira, muita fuligem, um ar seco no romance aí, a sensação de que o tempo todo esse sujeito se sente oprimido no aspecto social, psicanalítico, enfim, e que de alguma forma toda aquela racionalidade de um sujeito que é um escritor, um funcionário público, um jornalista, que é obrigado a escrever as notícias que não gosta, né, de alguma forma vão projetar esse sujeito completamente oprimido. Então, é um livro interessantíssimo para pensar na sociedade de maneira geral. Para você que sofre, então chegou a hora de sorrir. Machado, nessa dimensão do foco narrativo em terceira pessoa, ainda se mantém na ordem dos fatos narrados. Ou seja, mesmo sem o personagem em primeira pessoa que estaria narrando suas memórias, você tem a linguagem de ruptura cronológica. Tem uma técnica que ele utiliza nesse romance, que é a res, ou seja,
você começa a história no meio do fato, você abre o livro, você não entende muito bem o que está acontecendo, tem lá, né, o peão na praia de Botafogo, olhando o mar, apaixonado pela Sofia, e aos poucos você vai começar a entender quem que é esse sujeito. Então, a dimensão técnica da ideia de flashback, que seria um mecanismo dos romances em primeira pessoa ou da profundidade psicológica, vai aparecer aqui também, mesmo com um foco narrativo em terceira pessoa, e isso é importante e significativo para a ordem da apresentação dos fatos. Memórias Póstumas do Brás Cubas, no final da vida, lá no capítulo das negativas, ele vai pensando que preciso criar o emplasto Brás Cubas, né? Um remédio que será a cura de todos os males, de todas as angústias, todo mundo lembrará de mim. Essa ideia de querer se perpetuar, de fazer jus a uma espécie de nome, de sobrenome, aquela coisa de buscar a genealogia, no fim das contas, a materialização de uma ideia que se projeta, por exemplo, todo mundo conhece nas famílias, na ideia de sobrenome. O pai que põe o nome no filho, o mesmo nome dele, que põe o mesmo nome no neto, percebe que isso é uma questão do patriarcalismo, onde você projeta no outro aquilo que você concebeu enquanto posse. Uma grande importância aí para a lista da FUVEST, que é justamente a literatura lusófona, né? A Unicamp já há algum tempo tinha trazido o Mia Couto, o escritor moçambicano, aí a FUVEST vai lá e traz o escritor angolano Pepe Tela, uma história muito importante, muito significativa do ponto de vista histórico, social e principalmente político para Angola, que é um país lusófono, ou seja, colonizado por Portugal, e é justamente essa cisânia, ou seja, esse processo de independência de Angola, essa luta, essa guerrilha ali colocada, que vai ser a ambientação do livro do Pepe Tela, que foi, na verdade, guerrilheiro, fez parte do MPELA, né, Movimento Popular pela Libertação de Angola, e que vai trazer uma discussão bem significativa desse processo de transformação, não só nos termos abordados, mas na estética conferida, sobretudo a questão da polifonia. O que é polifonia? É quando você traz várias vozes, empréstimo de vozes. Então você tem lá os 6 capítulos, né? Você tem essa organização onde as vozes são emprestadas para os personagens que compõem esse coletivo que seria a organização desse movimento pela libertação de Angola. Então acho que essa é a primeira apresentação aí de importância desse livro. Eu tive uma experiência bem legal de visitar Angola, a cidade de Sumbi, então uma cidade bem ao sul de Angola, né? Você chega em Angola por Luanda e vai para lá. Eu tive um pouco a experiência de sentir na pele o que foi passar pela floresta de Mayombe, no norte, depois chegar ao sul, conhecer quem eram essas pessoas, como é que elas contam essas histórias, né? Então é uma vivência muito bacana para a gente visitar, né, a África, conhecer essa ideia. E aí tem uma coisa desse livro que está latente até hoje lá e é discutido, é a questão da língua, né? Olha que interessante, o processo de guerrilha lutava contra os tugas, né? Os tugas são os portugueses, os portugas, e os tugas eram os inimigos. Mas em função dessa questão do tribalismo, a língua portuguesa, portanto a língua do inimigo, era utilizada como fenômeno de conexão entre a própria guerrilha. Então o Umbundo, o Quimbundo, né, o Kikongo, eles tinham suas próprias línguas vinculadas às suas etnias, né, tribais, e usavam a língua do inimigo como um fenômeno de conexão coletivo, no fim das contas, e esse ponto é fundamental no sentido de que é um livro sobre guerra, um livro sobre guerrilha, mas o fundamento dele está no âmbito das discussões e das relações humanas, né? Então, a língua portuguesa passa a ter uma importância interessantíssima. E tem algumas histórias interessantes, né? Fui visitar algumas escolas e tal, e tem até um professor mais purista lá que ele falou assim: vocês têm que parar de ficar imitando o jeito brasileiro de falar, porque de alguma forma, em função de a TV aberta lá passar, por exemplo, a Rede Globo, Record, foi engraçado, foi na escola, um menino levantou a mão e perguntou, né, professor, mas o Brasil é realmente um lugar perigoso, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou que eu assisto um programa da Record, no Balanço Geral. Eu falei, tá bom. Aí depois numa outra sala, que dó, né, mano? A referência que vai chegar. O garoto levantou a mão e falou, professor, mas o Brasil parece que a política é meio bagunçada, né? Eu falei,
Então, né, os caras viveram o processo de independência em 1975 e de 75 até 2002 viveram a guerra civil entre o MPLA, que eles falam MPLA, e a UNITA, que é um outro partido que imagina, né, guerra civil até 2002. Então, algumas coisas interessantes, né, dessa perspectiva toda. Mas pensar nos 6 capítulos ali, né, missão, base, Ondina, Surucucu e o epílogo, você vai perceber que de fato é isso, né? Então, no primeiro momento, a ideia de passar adiante essa ideologia coletiva que tinha uma orientação ideológica de coletiva, portanto de esquerda, lutar contra o imperialismo de Portugal naquele momento. A ideia do espaço, ou seja, o nome do romance é Mayombe. Mayombe é o nome da floresta, né? Dá para a gente traçar uma intertextualidade aí também com o Cortiço, que o espaço é também o título da obra. Nesse primeiro momento na missão, você vai perceber que os corpos dos guerrilheiros estão totalmente introjetados. Mayombe é Angola, o povo é Angola, tanto que os braços, os rifles são confundidos ali com os galhos das árvores, ou seja, a floresta ela adquire esse papel fundamental. E depois é importante pensar também na morte do comandante, né, do Sem Medo, no capítulo da Amoreira, onde ele é enterrado ao pé da Amoreira, ou seja, é como se a luta pela libertação de Angola, encabeçada com todas as contradições do Sem Medo, enterrado ao pé da Amoreira, uma árvore típica, vai ser como se a ideia dele fosse a raiz, ou seja, que semeasse essa nova Angola liberta e independente. Dá para traçar, inclusive, um paralelo, né, fazer uma comparação com o que nós temos sobre outra perspectiva de caráter nacionalista, mas com Iracema, do José de Alencar, que ela é enterrada ao pé de uma palmeira, né, de uma árvore tipicamente tida como um símbolo nacional, trazendo, segundo a utopia de nação alencariana, a ideia de formação da nação, como se ela fosse a raiz da formação do Brasil, a partir da lenda de formação do Ceará. Então tem um paralelo interessante, essa coisa de enterrar um ideal, enterrar um símbolo na raiz de uma terra que vai brotar um processo. No caso do José de Alencar, ia brotar um Brasil pacificamente miscigenado, sob a lógica do mito do bom selvagem. Mas no caso aqui de Angola, brotaria um país independente, com todo o problema que foi a decorrência depois de uma violenta guerra civil. Né? Possibilidade reflexiva em relação a Ondina, do ponto de vista das escolhas narrativas que o Pepetela faz, a coloca numa posição de libertação sexual, ali colocada no lugar da mulher, né, no sentido de que ela vai revolucionar qualquer vínculo, né, digamos, monogâmico, no sentido de uma imposição, né, da relação principalmente do Sem Medo. Ela se relaciona com o Sem Medo, se relaciona com o André, lá na base, em Dolise, né, e isso de alguma forma traz, do ponto de vista da reflexão macrocósmica, ou seja, uma postura que o Pepetela coloca, olha, é possível, né, um lugar de destaque nesse sentido. E o nome, né, Ondina, você vai perceber que nesse romance também os nomes eles dizem respeito à constituição estrutural das personagens, né? A Ondina, ela é a onda, ela é no sentido volúvel, no sentido volúvel, não negativo, no sentido libertário, né, que daria até para a gente traçar uma intertextualidade com a própria concepção da Capitu, lá em Dom Casmurro do Machado de Assis, que tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, olhos de ressaca. A ressaca do mar, é a ressaca da onda também, né? Esse olhar da Capitu que te afoga, né? Numa postura também volúvel que pressupõe uma perspectiva não negativa e que geralmente é assim atribuída, né? No sentido de que essas duas personagens são livres no que diz respeito ao seu comportamento para com a sociedade, para com os homens e tal. Então acho que é um dado importante também, que dá para traçar uma série de paralelos aí, que é a figura da Ondina, né? Um dado importante, então, para a localização do livro no tempo aí, é que ele faz parte do realismo português. E vocês lembram que o realismo em Portugal não tem uma separação do realismo com o naturalismo, né? Ou seja, você vai ter uma tese proposta ali pelo Eça de Queiroz. Você sabe que o Eça de Queiroz tem 3 fases. Uma primeira fase romântica, uma segunda fase do realismo agudo e uma terceira que é do realismo fantasista.
Essa fase que a relíquia faz parte é do realismo agudo, ou seja, o momento em que o Eça de Queiroz vai fazer valer o valor realista, ou seja, vai trazer as suas críticas à sociedade burguesa. Veja, com o crime do Padre Amaro ele coloca o dedo na ferida da religião, com o Primo Basílio ele vai fazer uma crítica ao adultério em família, né? Com os Maias ele vai trazer a problemática do incesto, e com a relíquia ele vai trazer justamente essa ideia da falsidade, da concepção das máscaras, que lá no Machado de Assis é amplamente trabalhada, né? Então essa ideia da falsidade aqui colocada vai nos mostrar um personagem, né, que é o Teodorico Raposo, o Raposão, são dois, né? Teodorico Raposo é um e o Raposão é o outro, né? Então nós temos um personagem que ele é concebido a partir da perspectiva da sua deformação moral em sua essência, ou seja, um sujeito que não cumpre ali com o que seria a moralidade conservadora, católica, portuguesa do final do século XIX, fingindo ser alguém para ter ascensão social, ou seja, para ter ali a herança da Maria do Patrocínio, a Titi, e a ideia é, bom, esse personagem malandro, ele já havia aparecido nos romances urbanos lá no romantismo, ou seja, no romantismo nós temos o romance urbano, que seria um romance terminal dessa escola literária. Porém, lá no romantismo, o que acontecia? Esse personagem cuja moralidade está desagregada por algum motivo, no final da história se corrige. Eu posso citar vários personagens, mas talvez o Leonardinho Pataca, lá do Memórias do Sargento de Milícias, representa bem o que é o romance urbano, ou seja, um tipo de romance em que o personagem anti-herói vai, né, se estabelecer a partir de um monte de sacanagem, essa ideia das falsidades sociais, das máscaras e tal, mas que ao final esse personagem se corrige, ou seja, se você pegar o Leonardinho, que é um malandro, né, que está na esfera da desordem social, no final ele se casa com a Lizinha, vai ser feliz para sempre e vira sargento, ou seja, entra para o mundo da ordem. E isso vai acontecer com vários outros personagens do romance urbano romântico. Se, por exemplo, em Portugal, lá as pupilas do senhor reitor, o Daniel, para o mulherengo, ao final se casa porque descobre o amor verdadeiro, ou a Lucíola do José de Alencar, que é uma prostituta, depois se corrige virando uma moça direita e se casando e tal. A ideia dessa correção moral que o romance urbano nos apresenta vai ter uma ruptura fundamental na passagem do romantismo para o realismo, em que o personagem Teodorico é um malandro que não se corrige. Esse ponto é fundamental na história e que traz uma dinâmica do que de fato é o realismo, ou seja, eu tenho um personagem que é um malandro, que é um sem vergonha, e que no final da história, o que acontece? Ele não se corrige, ao contrário, o que ele diz? Puxa vida, eu devia ter dito para a Titi que as iniciais M e M, né, de Miss Mary na camisola, não era Miss Mary, sim Maria Madalena. Ou seja, percebam que aparentemente esse dado do enredo, que é um dado do malandro, traz uma reflexão para além do que só é o dado do enredo, ou seja, é o novo romance realista do final do século XIX, cuja ideia da perspectiva da deformação moral do burguês não se corrige, e isso estabelece-se então como uma crítica a essa classe, e que é muito bem articulado sob a perspectiva da ironia, talvez um dos romances mais irônicos do Eça de Queiroz, né? e que é importantíssimo para a gente pensar na constituição da ideia de romance no século XIX e as nuances da primeira metade, mais ou menos, no caso do romantismo, e da segunda metade do realismo, beleza? Por que o realismo vai atacar a igreja? Por que do anticlericalismo no realismo nas mais diversas ordens? Veja, a igreja, pensando no estudo da nossa literatura de língua portuguesa desde a Idade Média, ela sempre esteve associada à monarquia. Inclusive a igreja, o poder secular era dado ao rei, dizendo, olha, quem manda no mundo é você porque Deus quis. Essa é uma ideia. Com o fim do absolutismo, ou seja, com a ascensão da burguesia, o que a igreja faz? Se associa à burguesia, pós-Revolução Francesa, e começa a legitimar casamentos que não eram
essencialmente por amor. Entende? Então a crítica à religião, se vocês lembrarem do crime do Padre Amaro, né, o padre que cometeu todos os possíveis crimes, né, o padre que leva a mocinha, que ele engravidou para fazer o aborto, está diretamente ligado ao escritor, artista perceber que a igreja, no século XIX, vendo que a monarquia está, cai, se associa à burguesia, e se a gente fizer um panorama para chegar nos dias atuais, é só lembrar que um dos bancos mais fortes da Europa é o Banco do Vaticano. Do ponto de vista estrutural, é pensar que ele é um diário, né? Essa questão da adaptação para o teatro, a gente vai precisar sempre dar uma atenção especial, no sentido de que, quando você for fazer a prova, você vai ter que levar em consideração essas especificidades. Então, o gênero diário, ele traz a ideia de um narrador em primeira pessoa, né, no caso uma narradora, e que tem duas vertentes aí fundamentais que estão ligadas ao plano objetivo, portanto, aquilo que ela descreve, e o plano subjetivo ligado à psicologia das coisas que ela pensa em relação ao mundo. Eu indico para complementar a interpretação do livro Minha Vida de Menina, da Elaine Orley, né, que é na verdade um pseudônimo de Alice Del Rey Caldeira Brandt, o artigo do Roberto Schwartz, né, Duas Meninas, onde ele vai pensar numa possibilidade de aproximação da Helena com a Capitu, de Dom Casmurro, pensando nesses dois romances que são diferentes, no sentido das questões estilísticas, mas há um fundamento estrutural na concepção da personagem no que diz respeito a uma espécie de quebra de paradigma diante do mundo, né? Essa menina dos 13 aos 15 anos, dos 12 aos 15 anos, de 1893 a 1895, vai enfrentar uma realidade sob uma perspectiva diferente daquela que é o cotidiano. E esse que é o ponto interessante do livro, ou seja, a maneira pragmática, racional, crítica, tiradora de sarro, no fim das contas, que a Helena vai enfrentar essas questões que, no âmbito social, se dão na perspectiva de um Brasil pós-república, mas ainda com muitos resquícios do que foi a escravidão. E ela, é interessante que não só a escravidão, mas as questões patriarcais, a questão da religião ali colocada. Então ela era muito questionadora. Então, sempre prestar atenção. Eu imagino que a FUVEST quer que o aluno entenda a maneira com que ela se comporta diante dos fatos, e esse é o ponto, o nó do livro, né? O interesse ali. Como é que ela lida, por exemplo, com a questão da escravidão? Ela vai para a cozinha, ela gosta de ficar com os funcionários, que na verdade, né, só substituíram um espaço de escravidão por um lugar de emprego pormenorizado, e ela, diferentemente das outras pessoas, porque ela vem de uma família da imigração inglesa. Aliás, esse é um ponto interessante, né? Na literatura brasileira é comum a gente perceber outras esferas da imigração, e no caso da Minha Vida de Menina, nós estamos vinculados aí à questão da imigração inglesa, do fim do processo, ou seja, a decadência do processo de exploração do ouro nas cidades históricas, especificamente ali em Diamantina. E ela é uma menina que, pensando também que esse é o único livro da Alice Caldeira Brandt, onde ela usa esse pseudônimo, ela publicou em 1942, para falar de 1893, então isso também é uma exceção, é o único livro dela, e tem várias inferências, na verdade, de vários pensadores sobre isso, no sentido de falar, será que ela escreveu isso na época, ou escreveu isso em 42? Segundo o próprio Robert Schwartz, ela teria escrito isso na juventude, mas, claro, em função, ela vai adaptar isso para uma linguagem minimamente convertida à gramática. Até também existem as inferências em relação ao marido dela, Augusto Brandt, né, que incentivou a sua publicação. E tem algumas minúcias da história que são muito interessantes, pensando que, claro, ela é uma menina que tem um pensamento à frente, né, à frente da sua idade, sob essa perspectiva do pragmatismo, mas, por outro lado, ela é uma adolescente que vive, imagina, numa zona rural, onde hoje nós estamos acostumados com a energia, né, com a eletricidade. Imagina você sem o seu celular, né, esqueceu o seu celular no dia, cai sua mão, né? E elas viviam assim naquele ambiente que era junto à família, os vizinhos, as práticas religiosas. Então, você vai perceber, pensando na lógica do diário, né, você tem 275 entradas nesse período de 3 anos, sempre com o dia, né, o dia da semana e o dia do mês.
E nesse cotidiano dela aparecem reflexões pragmáticas críticas altíssimas, mas também coisas minúcias do cotidiano, como um dia que ela experimentou pela primeira vez a sobremesa de gelo, que seria ali uma espécie de sorvete da época, né? Ou então quando ela ficava vendo os irmãos brigando porque tinham comprado uma rifa de um cavalo, e ele falou: meu, vocês nem ganharam o cavalo, ainda vocês ficam se matando, né? Depois os irmãos acabam ganhando o cavalo, e ela: putz, eu não acredito, eu não queria que eles não ganhassem, né? Senão é muita briga. Ou então as questões ligadas a esse ambiente rural, então diziam que tinha um bandido por ali, né? Um bandido que assaltava e tal, e que ninguém conseguia pegar o bandido porque ele se transformava em sua fuga em algum objeto, ou em um cupim, né? Engraçado que a mãe dela, quando escutava algum barulho perto da casa, começava a falar alto assim: ô, seu delegado, vem aqui tomar um café e tal, como se o delegado tivesse na casa dela e não estava, o pai ria dessa situação e tal. E ela é muito pragmática, percebe, dentro da lógica, ela diz assim: olha, muito simples resolver a história, prendam todos os cupins. Um desses cupins presos vai voltar a ser o ladrão. Eu percebo que tem uma questão de lógica colocada nessa visão dela que não era comum na época, né? Tinha uma vizinha que ia lá reclamar, né? Ah, essa menina não come fubá, não come... Teve um dia que ela ficou a noite inteira reclamando para a mãe da Helena, a Carolina, que ela não comia fubá. E ela ficou pensando assim: pô, essa vizinha é enxerida, né? Ela devia cuidar da vida dela, né? Eu podia muito bem entrar na sala e dizer assim: e você? Está reclamando que eu não como fubá? E você que rouba a galinha da vizinha? Né? Então, você que rouba a galinha. Então, quer dizer, ela já com 13, 14 anos, trazendo um pouco dessas dimensões do cotidiano, né? De uma prima lá que passou a ser completamente religiosa e tal. Daí, sexta-feira santa, tinha que fazer jejum. Ela foi lá: vou comer milho escondido mesmo. Então, quer dizer, rompendo com essas regras sociais, percebo, desde a questão social da escravidão até os paradigmas religiosos, ou então de uma senhora que tinha perdido um filho, que ficava em luto por muito tempo, mas aquele luto era uma coisa só da porta de casa para fora, porque de dentro, então ela vai desmistificando todos esses rótulos sociais, essas questões religiosas ali colocadas. Do macrocosmo para o microcosmo, a decadência do ciclo do ouro vai representar também a decadência da família da Helena, né? Porque a avó é rica, né? Tem até a tia Madi lá, né? Que é uma tia que ainda quer ensinar a Helena a ter modos de mocinha. Então vem aqui aprender a comer com talheres e tal, e ela toda moleca, né? Andando com os moleques, nadando no rio e tal. Então essa coisa da macroestrutura para micro, ou seja, a dimensão individual da personagem, e aquilo que é a macroestrutura histórica, também é importante vocês fazerem relação, pode ser matéria aí de questão. Tudo bem? O famoso sertão universal, né? Essa ideia do sertão universal é uma característica muito significativa do lugar que ele ocupa no tempo. Guimarães Rosa é então da terceira geração modernista, aquela geração que começa a partir de 1945, que vai ampliar todas as discussões feitas na segunda geração de 30 a 45, que é a geração de consolidação, ou seja, o sertão, né, o lugar regionalista que a gente viu tanto na segunda geração, com Graciliano Ramos, com Raquel de Queiroz, com José Lins do Rego, entre outros, vai aparecer na terceira geração com algumas pitadas para além do que é aquele materialismo seco e arte, digamos assim, política. Iluminando um pouco esse discurso, a ideia da terceira geração é justamente trazer a pitada mágica que Guimarães Rosa representa. O sertão místico, o sertão mágico vai aparecer no que a gente chama da prosa ficcional, que também ganha seus status, por exemplo, de influxos psicológicos lá com a Clarice Lispector, e com uma retomada à forma, por exemplo, lá com a figura do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severino, com Sem Plume, entre outras coisas. Então a terceira geração modernista ela é significativa no sentido de que há uma tentativa de ressignificar sem perder o eixo do que é a ideia da modernidade, ou seja, trazer uma crítica social a partir de alguns influxos novos, no caso, a ficcionalização, o mundo místico e mágico. Essa ideia do sertão universal, percebam que carrega uma contradição aí, né? O sertão é um lugar regional, é o meu quintal, o universal é o mundo todo. E o Guimarães Rosa ele vai tentar trazer isso a partir, por exemplo, do significado do neologismo do título da obra de 9 contos, Sagarana, né? Vocês sabem que a formação etimológica dessa palavra, ela é
Nova, neologismos são palavras inventadas. Inclusive o próprio Guimarães Rosa dizia que em suas traduções poderia traduzir o livro inteiro, mas jamais o título. O título deveria ser sempre virgem aos olhos de todo leitor, no sentido de que ele carrega um princípio modernista fundamental, que é o seguinte: saga e rana ali é o prefixo saga, ele vai pegar emprestado das narrativas tradicionais nórdicas, ou seja, aquela competência fundamental da narrativa do herói. O herói é sempre um sujeito que, em sua unicidade, carrega um valor coletivo, que sai de um ponto e vai até outro, cumprindo o seu destino heróico e glorioso. Porém, o rana é um sufixo do tupi, que significa a semelhança de, ou seja, a proposta dos contos é que nós temos uma narrativa de um herói que não é assim tão herói, porque ele é a semelhança de um herói. E buscar um sufixo do tupi é nada mais retomar um dos princípios do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade de 1928, que é justamente conectar, sintonizar o Brasil com o mundo na proposta de uma arte legitimamente brasileira. Vocês lembram que o Oswald de Andrade dizia, né? To be or not to be? That's the question. Olha que interessante. Trazendo uma intertextualidade com o to be or not to be do Shakespeare, né? Ou seja, ser ou não ser, trazendo a ideia, ser ou não ser tupi. Em outras palavras, eu sou tupi, mas li Shakespeare. A proposta de Sagarana é exatamente, nós vamos trazer heróis, pois conhecemos a tradição clássica, literária, canônica, mas nós vamos colocar a nossa pitada de tupi. E a pitada tupi é o mais interessante da obra, no sentido de que o vetor que estabelece o princípio e o final das histórias é sempre rompido, justamente pelo fato de que o herói não é assim tão herói, ele é a semelhança de um herói, é um herói tupi. E a gente pode pensar nisso a partir de alguns enredos dos contos, né? Projetar num animal a fala humana, o que é muito significativo, pensando que o conto ele começa realista, no sentido de você ter um carro de bois com um rapadura, um defunto, um filho sofrendo pela morte do pai. Num dado momento tem uma espécie de clique mágico na história, onde os bois começam a conversar. Uma espécie de recuperação da proposta lá da Revolução dos Bichos, do George Orwell, onde você tem os animais que começam a conversar e relembrar, por exemplo, né? Eles estão conversando, lembra do boi roda-peão, coitado, esse morreu, pois aprendeu a pensar como homens. Olha que interessante, o animal aprendeu a pensar como homens. Gente, ele não está falando de animais, né? Ele está falando daquele ser que você citou bem, uma espécie de Macabé, né? Da Clarice Lispector, que não tem uma consciência de si mesmo enquanto ser humano, né? Então, num dado momento, eles fazem a revolução, ou seja, os bois resolvem virar a carreta e o carro de boi e matar o homem. Então, é super revolucionário nesse sentido, esse conto, mas ele é um dos únicos que você tem um elemento fantástico colocado, por exemplo, na projeção de um animal que fala, né? E o duelo também é interessante, porque você tem a proposta, né, semântica do Sagarana ali colocada. Você tem um vetor, né, que é o sujeito indo para se vingar, mata o cara errado, é o gato atrás do rato, de repente o rato começa a correr atrás do gato. Essa inversão é a típica ruptura com a saga tradicional. Ele vai fazendo isso o tempo todo, né? O Charapalha também, né? Você tem o cara, os dois primos lá, o Gemiro, um apaixonado, o cara chegou a malária, era todo um doente ali, no fim da vida, próximo da morte, no Val do Sarapalha, o cara fala assim, então, olha, eu queria dizer que eu sou apaixonado pela sua mulher. A mulher já tinha ido embora, fugiu. Imagina essa revelação. E ele achou que ia se redimir dos seus pecados, mas ao contrário, o primo fica muito bravo com tudo aquilo, mesmo na iminência da morte, manda ele embora e tal, e no fim, o destino trágico está ali colocado. Só para a gente se encerrar, a Hora e Vez de Augusto Matraga foi considerado um dos contos mais importantes do século XX, tudo bem? Vocês sabem que ele está na lista da FUVEST, mas também por conta de Sagarana, mas sozinho ele está na lista da Unicamp também, quem vai prestar Unicamp. Então vale a pena dar uma atenção especial para o percurso que o Matraga, que na verdade tem 3 nomes e ele vive 3 momentos nesse conto, né? Que é o Nil Augusto, o Augusto, né? O Augusto Matraga, ele vai mudando de nome no fim das contas durante o percurso, que é o processo de transformação. Então ele era um sujeito sempre do mal, pensa num triângulo, ele está sempre com 2 pessoas, ele, a esposa e a filha, ele, 2 prostitutas na praça, depois lá no povoado de Tombador, quando ele é pego pelos próprios capangas, que ele não pagava o salário, que foram pro lado do seu inimigo histórico, né? Ele está entre o pai Serapião e a mãe Quitera, um casal de pretos velhos, e depois no final ele está entre a mulher e
assassino ali, o Joãozinho Bem, também ele entra no meio para cumprir o seu heroísmo, mas o que é revelado no fim das contas era a sua essência, ou seja, a essência de um homem mau. Portanto, ele, diferentemente dos heróis tradicionais, ele morre no duelo final da história, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, Gregório de Matos, que ele tinha uma caminha especial em todos os prostíbulos de Salvador ou conventos, né? Um namorador, um homem que tinha essa língua de trapo, né? E a poesia dele, claro, aparentemente esse escracho total que ele cai diz respeito a uma postura artística, uma postura existencialista, mas que também revela um grande poeta, lapidado intelectualmente nos mais belos sonetos, decassílabos, cultismo. O cultismo, né, é uma modalidade barroca. Vocês lembram que tem o conceptismo e o cultismo, né? O conceptismo é lá do Padre Antônio Vieira. O minério, assim em Itabira do Mato Dentro, vai ser considerado aí um dos maiores poetas do século XX. Tem uma obra extensa. Ele é o século XX, na verdade, né? Ele nasce em 1902, vai morrer só em 87. Então ele viveu todas as transformações que esse século nos ofereceu. E é um sujeito que nasce numa cidade pequena. Ele é filho de fazendeiros, né? Tive ouro, tive gado, tive fazenda. Itabira é só uma fotografia na parede, mas como dói, né? Como dói. Segundo o poema do Sentimento do Mundo de 1940, onde ele faz uma referência à sua cidade natal. Drummond, então, ele tem esse percurso biográfico, e no caso do Drummond, observar os movimentos da vida dele são fundamentais para a gente entender a sua obra, a sua matéria poética, né? E ele começa, então, todo mundo sabe, o Drummond ele é estudado na segunda geração modernista, aquela que vai de 30 a 45, a geração de consolidação, onde vai aparecer a sua chamada poesia social. Então esse livro, que ele chega debaixo do braço, Sentimento do Mundo, em 1940, ele vai publicar, são só 28 poemas. As pessoas gostam muito desse livro e falam, puxa, você podia continuar escrevendo. Ele escreve A Rosa do Povo, em 1945, um livro completamente revolucionário, onde ele traz a imagem da rosa, a flor feia que rompe o asfalto. A questão é que... Florianausia, um dos mais belos poemas da literatura brasileira. Mas não, certo. E a informação, né? Só para concluir, então, esse raciocínio é que, em 45, então, ele publica esse livro que vai fechar, de alguma forma, esse ciclo revolucionário. Ele tem um alinhamento ideológico com os movimentos revolucionários de esquerda. Mais à esquerda. E aí que vem a questão do Claro Enigma. Quando o Claro Enigma aparece? No ano 1951, nós já estamos em pleno desenvolvimento da terceira geração modernista, que começa em 45, que no plano geral já é uma geração que ressignifica a própria ideia do modernismo sem perder a sua essência. O caso, por exemplo, do João Cabral, que vem com a métrica, com a cestilha ali colocado. No caso do Drummond, ele volta às formas tradicionais, por exemplo, que seria inimaginável numa primeira geração modernista, a ideia do soneto, né? Então o soneto, vocês sabem, né? 4-4-3-3, verso decassílabo, da organização rítmica dos quartetos lá, né? ABBA, os terceiros, CDC com as possíveis variações, esse soneto italiano, soneto inglês, enfim. A ideia, então, é que um pouco constrangido, um pouco decepcionado com uma espécie de revolução que não veio, né, com a proposta de Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, ele vem com o Claro Enigma, que é um livro que abdica um pouco da veia revolucionária, sem deixar de ser social, mas ele vai para o mapeamento da lógica da filosofia existencialista, que a gente sabe que é completamente pessimista. De 1951 tem 41 poemas, divididos em 6 partes ali. Essas 6 partes são aparentemente plurais, mas de alguma forma trazem um poeta revisitando a sua própria existência. Então ele vai para Minas Gerais, ele reencontra a imagem do pai, como a imagem do pai é problemática, né? uma lagoa represada, é uma coisa que está presa ainda à sua memória, todas essas problemáticas. Ele vai lá para a igreja de São Francisco, né? Poema lindíssimo, que ele fala, né? Só o seu frontispício me basta. E ele fala, meu Deus, por que me trouxestes aqui de frente dessa beleza tão grande? Não resisti, entrei na igreja e conheço a sua nave rósea, fazendo menção ao teto da igreja pintado pelo mestre Ataíde, igreja essa do Aleijadinho, né?
E aí ele fala, perdão Deus por não vos amar. Está diante de 1.500 pessoas falando daquilo que eu amo, que é a literatura, que é a arte, e que viver disso, viver de literatura e viver de arte me faz uma pessoa muito feliz. Um encontro como esse, num templo da arte como esse, é um dia memorável. Eu espero o ano inteiro para chegar nesse momento e de verdade agradecer o fôlego de vocês, o carinho, tudo que vocês devolveram aí enquanto plateia, energia positiva e tudo. Esse trabalho, então se, 1.500 pessoas começassem a partir de agora, conhecer, ficaria muito contente. Então tem o meu perfil @lucasminbert e tem o meu canal do YouTube, que tem tudo a ver com essa ideia que nós estamos fazendo aqui. Eu acredito na literatura que sai da sala de aula e entra na sala da vida. Por isso o canal Literatura Fora da Escola. Então, se vocês entrarem lá, se inscreverem, seguirem, eu vou ficar muito contente também.